Boa noite, que a doce paz de Jesus seja sobre a sua vida, sua alma e o seu coração. Quero deixar uma reflexão da palavra de Deus para nós, que está em Romanos capítulo 7, o versículo 13. O pecado, para revelar-se como pecado, por meio de uma coisa boa, causou-me a morte, a fim de que, pelo mandamento, se mostrasse sobremaneira maligno. Paulo, escrevendo aos romanos, a igreja de Roma. Então, ele usa esse texto sagrado para nos alertar, para nos advertir sobre o cuidado do pecado, o cuidado com o pecado, o cuidado com a destruição, a devastação, a ruína que o pecado pode provocar e causar em nossas vidas. O capítulo 7 de Josué é uma trombeta de Deus a alertar-nos acerca do perigo de descumprir aquilo que Deus ordenou. O capítulo 7 de Josué mostra o quão profundo pode ser a ruína na vida de um homem, uma família inteira, por desobedecer uma ordem de Deus. O que é o pecado? É errar o alvo. O que é o pecado? É desobedecer uma ordem de Deus. Se tem uma grama ali na praça e não tem nenhuma placa, nenhuma advertência, nenhum aviso, você pisa, se alguém chamar a sua atenção, você diz, ninguém alertou. Mas se tem lá uma plaquinha escrito, não pise na grama, é uma regra, é uma lei. Se você pisar, você pode ser repreendido, ser advertido, porque tem lá uma lei dizendo não pise. Então, esse capítulo 7 de Josué mostra para nós o perigo de sermos seduzidos pelo pecado, de cairmos na tentação da sedução do pecado. Devemos nos acautelar para não sermos enredados pelos enganos e as vantagens aparentemente que o pecado pode trazer para nós. Mas depois haverá um acerto de conta e uma consequência. E aqui nós vamos ver alguns fatos que nos alerta, que nos mostra o perigo do pecado. O primeiro podemos ser tentados no meio de uma grande vitória. Josué capítulo 7, versículo 1 e 21. Deus dá uma ordem, eles vão lá em Jericó, Deus tomba as muralhas, eles entram, destrói, cumpre a ordem de Deus. Deus manda matar tudo, destruir tudo, e ele dá uma ordem. Não pegue nada dos despojos ou dos despojos de Jericó. Josué, era comum, era normal se servir dos despojos de guerra. Mas naquela ocasião, Deus deu uma ordem. Não pegue nada dos despojos de guerra de Jericó. Não pegue nada das ruínas de Jericó. Não pegue nada. Não diga a todos para não levar para casa nada. Pois bem, a ordem foi dada. O homem nunca é tão vulnerável quando depois de uma grande vitória. Mais pessoas fracassam diante do sucesso do que nos vales da crise. Um cidadão chamado Acã foi tentado pela cobiça no meio de uma retumbante vitória do povo de Deus na cidade de Jericó. Ele cobiçou e tomou para si
coisas condenadas. A ordem era para não pegar nada, mas ele cobiçou, foi seduzido por alguns despojos de Jericó. E aquela cobiça fez ele consumar o ato. Ele pega uma cunha de ouro, ele pega umas moedas de prata e ele pega uma capa babilônica e esconde. E isso vai custar caro. Então, ele arruinou sua vida por causa de vestes, prata e ouro. Acã arruinou sua vida por causa de vestes, prata e ouro. Então é uma advertência para nós. Quantos hoje estão arruinando suas vidas? Casamentos, famílias, chamado, ministério, por causa de prata e ouro. O que isso trouxe para Israel? Josué. A cobiça dos olhos foi um laço para a sua alma, e ele deu mais valor às coisas do que a Deus. Não podemos dar mais valores às coisas do que ao nosso Deus. Então tome cuidado, eu e você, para não sermos seduzidos com as vanglórias deste mundo, as vaidades deste mundo. Somos forçados a pensar que vamos viver aqui muitos anos, ou até para sempre. Mas é ledo engano, é mentira. Chegamos nessa terra sem nada e vamos partir daqui sem nada. Da terra, não. Então ele foi tentado, seduzido, cobiçou e arruinou, porque ele deu mais valor às coisas do que a Deus. Você não pode trocar Deus por um lote, por um carro. Você não pode deixar de adorar e servir a Deus por causa de um emprego para ganhar 200 mil, 1 milhão. Você não pode trocar Deus por nada. A Bíblia diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu pensamento, com toda a sua força. Este é o primeiro mandamento com promessa. O segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, Deus não pode ser secundário na sua casa, na sua vida, no seu coração. Você não pode amar mais as coisas do que a Deus. Você está deixando de cultuar a Deus, de ir à igreja para conquistar coisas nessa terra. Mas essas coisas que você está lutando tanto para conquistar, pode não te valer de nada amanhã. E o Deus que te ama, que cuida, que cura, que você está desprezando, é que ainda pode ter misericórdia e te guardar amanhã. Então acorde. Ele vendeu sua consciência e preferiu a vantagem da desobediência a cumprir fielmente a palavra de Deus. Davi disse mais tarde: alegro-me nas tuas promessas, como quem acha grandes despojos. Salmo 119, versículo 162. Ainda hoje muitas pessoas estão transigindo com os absolutos de Deus por causa do lucro. Estão abandonando Deus, a casa de Deus, desprezando. Viraram verdadeiros domingueiros. Porque, e à noite, nem na escola bíblica vão mais. Oravam na segunda-feira, não vão mais. Estão correndo atrás de lucros, carros, lotes, fazendas. Não oram mais, não vão na igreja mais no meio de semana, não vão mais na escola bíblica dominical. Mal, e ainda murmurando, vão no domingo à noite. Mas estão correndo um risco muito grande. Viu? Deus é a nossa maior segurança e o nosso refúgio. Mas Jesus pergunta: o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Outra coisa aqui: nunca pecamos sozinhos. Não somos uma ilha.
O que fazemos afeta outras pessoas. Deus vê seu povo como um corpo, de tal maneira que o pecado de Acã afetou toda a nação de Israel. Então não pecamos sozinhos. Quando você peca deliberadamente, sem se acertar, sem se arrepender e consertar, você faz mal para você, você faz mal para a sua casa, você faz mal para a sua família, você faz mal para o seu ao redor, você faz mal para a igreja, você faz mal num todo. O pecado é cruel e terrível. Então Acã, cometendo esse pecado, ele fez um mal a todo Israel. Todo Israel que ele fez. Não fez só para ele e para sua família, porque o pecado de Acã foi grave, gravíssimo, e ele pagou caro, mas muito caro, pagou com a própria vida. E a mulher, os filhos, os animais dele, que não tinha nada a ver, todos morreram por causa desse pecado. Morreram apedrejados por causa desse pecado. Então, quando um crente transgride a palavra de Deus, toda a igreja sofre. Quando um crente cede à tentação e cai no laço do diabo, toda a igreja é envergonhada. Acautelemo-nos acerca dessa grave realidade. Fujamos do pecado, lutemos com toda a nossa força para não cedermos, porque é muito triste para Deus, para a sociedade e para nós. O pecado sempre traz derrota. Josué 7,12, quando ele vai na batalha contra Ai, um exército pequeno, eles perdem a guerra, morrem muitos homens de Israel, outros saem fugidos e eles perdem a guerra. Então o pecado traz ruína, o pecado traz derrota, o pecado traz desgraça, o pecado tira a mão de Deus de sobre a nossa cabeça, sobre a nossa família e a nossa casa. É por isso que o pecado ele tem que ser evitado a todo custo. A nossa carne, a sua, a minha, quer pecar todo instante, todo momento, toda hora. Ela quer ceder o pecado, mas podemos sofrer consequências terríveis por causa do pecado. Perder a guerra. Josué foi orar, foi clamar a Deus, e Deus então revelou: há pecado no meio do arraial. Vá de tribo em tribo, que eu vou mostrar. Quando chega na de Acã, descobre uma cunha, descobre uma capa babilônica e descobre umas moedas de prata. Foi apedrejado ele e toda a sua família e até os animais. O pecado não pode ser escondido para sempre. O pecado não pode ser escondido para sempre. Você esconde hoje, esconde daqui uma semana, esconde daqui um mês, esconde daqui 6 meses, mas se você não arrepender de verdade, se acertar com Deus e deixar e abandonar, o juízo de Deus a qualquer hora, a qualquer momento vai bater na sua porta. E esse pecado será descoberto, porque Deus vai jogar ele para fora, como jogou o de Acã, como jogou o de Moisés quando matou aquele homem e escondeu na areia. Não tem como ocultar de Deus. Então confessa os seus pecados, se arrependa e deixa o amor, a misericórdia de Deus virá sobre ti. Deus sabe que você está cometendo erro. Por que você ainda continua cantando e pregando? Porque Deus está te dando tempo para consertar e usando de misericórdia. Mas não abuse, porque a qualquer momento Deus baterá a sua porta com seu juízo. E a coisa pode ficar feia e pode ficar sério e muito sério. Ok? Então guarda essa palavra no seu coração, porque é palavra de vida eterna. Que Deus abençoe você e sua família.